A palavra de Deus que hoje vamos meditar está no Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos do 13 ao 21. Mateus, capítulo 14, versículos do 13 ao 21. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes. Ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um olhar de misericórdia, um olhar de amor, um olhar de bondade para com o próximo, é o que nosso Senhor está pedindo para nós neste dia de hoje. O Evangelho vem nos convidar a sair de nós mesmos e ter um olhar para o outro, para aqueles que necessitam e precisam do nosso auxílio. Foi isso que aconteceu com a primeira multiplicação dos pães. Foi esse o ensinamento que nosso Senhor deu aos discípulos, aqueles que estavam junto com Ele. E hoje, somos nós a continuidade dos discípulos. Hoje sou eu e você. E este ensinamento hoje tem que ser para nós. Nós estamos junto com o Mestre para aprender. E Ele quer hoje nos dar a graça de podermos, junto dEle, fazer a sua vontade. Junto dEle, deixar de nós mesmos e olhar para o outro. Junto dEle, deixar de nós mesmos e ser misericordiosos para com os outros. Porque a bondade, toda e qualquer bondade que nós temos, não é nossa, mas é a ação do Espírito Santo, é a unção de Deus. E Jesus hoje quer motivar a mim e a você, a junto com Ele, fazermos esta graça. Quando eu digo junto com Ele, é porque sem nosso Senhor, nós não podemos fazer nada. Sem o auxílio de nosso Senhor, nós não conseguimos ir além. Nós ficamos parados, estacionados e não conseguimos fazer o bem. O bem, ele só é praticado com a presença do Espírito Santo em nós. Ainda mais quando precisamos olhar para o outro, faminto do pão e faminto da palavra de Deus, seja como for. Quando nós precisamos olhar para o outro que está faminto, nós só podemos fazer o bem se nós estivermos com nosso Senhor, com o Espírito Santo em nós. Por isso, neste Evangelho de hoje, neste dia, nós já vamos desde já abrir a nossa mentalidade, abrir o nosso coração e deixar que o Espírito Santo venha sobre nós. Que Ele venha nos revelando, que Ele venha nos mostrando aquilo que é do agrado de Deus. A palavra de Deus, ela vem dizer que Jesus,
ao ser informado da morte de João, ele sai e vai para um lugar deserto e fica sós. Nosso Senhor teve o seu tempo, aquele tempo de refletir a morte de João. Pode ter batido no coração de nosso Senhor uma saudade, uma tristeza, sim, porque João tinha sido decapitado. E Jesus era próximo de João. E João era próximo de Jesus. Nosso Senhor estava no deserto. Nosso Senhor estava sós. Mas mesmo ele tendo se colocado a sós no deserto, a multidão o seguiu, saiu da cidade e foi até ele. Ele não conseguiu ficar sozinho. Ele não conseguiu ficar só. Porque diante dele havia uma grande multidão que o procurava porque sabia que ele poderia fazer algo por elas. E eles foram atrás de nosso Senhor. A palavra vem dizer que ao sair do barco, Jesus viu aquela multidão. Ele encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Quando nosso Senhor os viu, o coração de nosso Senhor encheu-se de amor, encheu-se de compaixão por aquela multidão. Assim como se enche de compaixão e de amor por mim e por você. Quando nosso Senhor olha para a minha miséria, para a sua miséria, Ele se enche de compaixão. Ele se enche de amor por cada um de nós. Porque Ele sabe que nós somos falhos, que nós somos fracos, pecadores. Ele sabe a limitação que eu tenho, que você tem. Por isso Ele se enche também de amor e de compaixão para conosco. E a palavra diz que Ele curou os que estavam doentes. Doentes físicos, doentes da alma, não sabemos. Mas Ele curou aqueles que foi até Ele, recebeu o auxílio de nosso Senhor. Mas a palavra, continuando, vem dizer que, ao entardecer, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora. Vós mesmos dai-lhes de comer. Entenderam que os discípulos naquele momento, quando viram a multidão, queriam se livrar dela. Deixe a multidão embora. Já está anoitecendo, está ficando escuro. Deixe que a multidão vá embora procurar algo para comer, porque aqui não tem. Eles queriam lavar as mãos e eu não quero preocupação. Manda a multidão embora. Quantas vezes nós também fazemos isso? Quantas vezes também eu e você, ao invés de olhar para o outro, ajudar o outro, ser misericordioso para com o outro, eu prefiro que ele vá embora, que ele se afaste de mim. Quantas vezes também nós corremos um grande risco de fechar os nossos olhos, de fechar o nosso coração, a nossa mente, para não ver a necessidade do outro, seja necessidade material, seja necessidade espiritual. E quando eu digo necessidade espiritual, pode ser até mesmo um ombro para que o outro possa chorar, um ouvido para que o outro possa desabafar. Quantas pessoas nos tempos de hoje querem falar, partilhar, chorar, mas não tem quem ouça. Não temos mais tempo para ouvir as outras pessoas. Não temos mais tempo para gastar com outras pessoas. Porque a rotina do dia a dia, a correria, o trabalho, as nossas ocupações estão ocupando todo o nosso interior, que nós estamos olhando só para nós e deixando de olhar para o outro. E se não prestarmos atenção, vai tudo na correria, no cotidiano, na rotina do dia, e nós não olhamos de fato para o outro. Isso é nosso, isso é do nosso humano. Foi dos discípulos e hoje é nosso. A continuidade dos discípulos que somos nós. Nós carregamos também dentro de nós esta falha muito grande.
este egoísmo grande de não querer nos comprometer com aquilo que é difícil. E muitas vezes comprometer com o próximo, com a dor do próximo, com a fome do próximo, com a doença do próximo, com a solidão do próximo é difícil. Dá trabalho se comprometer com o outro. Dá muito gastos espiritual para nós. E às vezes nós preferimos ficar calados ou então fazer como os discípulos falaram: despede as multidões. Despede as multidões. Mas nosso Senhor vem dizer: eles não precisam ir embora. Eles não vão embora. Eles não precisam ir embora. Vós mesmos dai-lhes de comer. Jesus ali naquele momento tapa, breca toda aquela situação em que eles estavam querendo se livrar. Ou que nem por maldade, mas que não tinham nem conhecimento de como iriam fazer aquilo. Mas nosso Senhor dá uma lição para eles naquele momento. Uma lição de humildade, uma lição de perseverança. A maneira, como eu já li no início, uma frase que eu escrevi, que eu achei interessante para este evangelho, a maneira mais eficaz de compreendermos a lição é nos colocarmos no lugar do outro. A maneira mais eficaz de compreendermos este momento do evangelho é nos colocarmos no lugar do outro. E Jesus se colocou no lugar daquela multidão. Jesus se colocou no lugar daquela multidão, faminta do pão, mas também faminta da palavra de Deus. Faminta da palavra de Deus, da cura, da libertação, da restauração. E naquele momento, nosso Senhor diz a eles, os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-o aqui. E daqueles 5 pães e 2 peixes, nosso Senhor fez a multiplicação dos pães. E saciou, e matou a fome daquela multidão. E matou a fome daquele povo que necessitava, que estava sedento de fome e da palavra de Deus. Hoje o convite é para mim e para você: olhe para o outro com o olhar de Deus. Olhe para o outro. Fique próximo de Jesus. Fique próximo do Mestre. O discípulo precisa estar sempre aos pés do Mestre, sempre próximo do Mestre, para que ele possa compreender o que o Mestre quer dizer. Vamos ficar próximo do Mestre em todos os momentos da nossa vida, nos aproximarmos de Jesus, para que nós possamos compreender também o que Ele quer de nós. Ele vai nos orientar. Hoje Ele vai te conduzir. Ele quer me conduzir e te conduzir, para que nós não possamos mais despedir as pessoas na nossa vida, mas ao invés de despedi-las, acolhê-las. Tem solução para tudo. Tem solução para todas as coisas, tem solução para qualquer situação, quando nós nos colocamos na presença do Senhor, quando nós clamamos o Espírito Santo, quando nós nos colocamos como discípulo aos pés do Mestre. Ele dá direção para tudo. Não despeça as pessoas que estão famintas, não despeça as pessoas que têm sede, não despeça as pessoas que estão enfermas, mas busque auxílio em Deus, porque Ele vai dizer a você e a mim, como Ele disse para os discípulos: vós mesmos dai-lhes de comer. Não os mande embora. Eles não precisam ir. Essa pessoa próxima de você, essa pessoa que tanto precisa de você, meu amado, minha amada, não precisa ir embora. Dá você mesmo de comer a ela. Dá você mesmo de beber, porque nosso Senhor te capacita hoje. Ele te dá esta capacidade. Que a palavra de Deus hoje nos preencha e nos envolva com o ardor do Espírito Santo, com o fogo do Espírito Santo, que nos encoraje a irmos além, a não pararmos, mas que a palavra de Deus nos encoraje a deixar de nós e procurar aqueles que precisam, ou melhor, dar abertura por aqueles que vêm até nós.
Muitas vezes não somos nós que vamos atrás, mas são eles que vêm atrás de nós. Vamos pedir que o Espírito Santo nos dê essa sabedoria, mansidão, compreensão, para que possamos também acolher, como o nosso Senhor acolheu, que nós possamos acolher uns e os outros. E a multiplicação aí vem dele. Nós precisamos apenas nos colocar a caminho. Nós precisamos apenas dizer sim. O resto é com Deus. A multiplicação é com Ele e Ele assim faz quando nós nos permitimos que Ele faça. Obrigada, Senhor, pela Tua santa palavra. Bendito seja o Teu santo e poderoso nome. Muito obrigada, Jesus. Eu te louvo e te agradeço, porque Tu és digno de todo louvor, honra e glória eternamente. Obrigado, Senhor. Glórias sejam dadas a Ti. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.